Essa marchinha vai para todo cidadão que defende com unhas e dentes o Estado Democrático de Direita. Vamos para o União, para as ruas desses diretas já. Vamos para o União, para as ruas desses diretas já. Não, você é burro, cara, que loucura. Tenho certeza, não vai ter golpe. Do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. O Ministério Público Federal está julgando aqui quem Lula foi ou é como pessoa. Aqui a adequação da sua visão de mundo, da sua ideologia. Apresentados esses dados gerais, passaremos a mão quem acha que a Lava Jato vai mudar o país e quem acha que não, para ter uma ideia, João. Ou não, que vai mudar. Mão, por favor. Quem acha que a Lava Jato muda o país com seus números? Quem acha que a Lava Jato não muda o país? A maior parte acha que... Mamãe! Zero pra ele! Opa, falou você que não tem mais o que fazer. Tudo certo, nada resolvido. Então, tá tudo certo. Esse vídeo é uma declaração minha com relação a vários comentários que tenho visto pela internet, especialmente com relação à postura que a esquerda tem tomado de voltar os seus olhos para a institucionalidade total e absoluta. É evidente que não é possível de se caminhar sozinho, né, com os pés sós, enquanto você está lutando contra uma elite tão forte quanto do capitalismo internacional, sem estar agindo em algum momento em certa sintonia com a organização da Central Única dos Trabalhadores hoje. Isso se torna cada vez mais impossível. Só que isso não quer dizer, como declarou os grupos mais ufanistas do PT, de que um golpe de Estado está encerrado, até porque o Estado em si já é um golpe. Por mais que as pessoas venham me dizer que não é, os que não leram Karl Marx e se dizem comunistas, e vêm para cá falar que eu estou exagerando, que, na verdade, se o Estado acabar, a humanidade será boa, porque ela é boa por natureza, há de se retratar e tudo será uma maravilha, não leram também ou não percebem qual é a perspectiva do anarquismo, que não é uma perspectiva única. A ideia de que o homem é bom e a sociedade o corrompe, ela vem do Rousseau. Você pode até dizer que essa perspectiva vai ser copiada por Marx, mas a ideia é originalmente do Rousseau. É o Rousseau que compreende o homem como um bom indivíduo, o bom selvagem do romantismo que permeou a nossa literatura por tanto tempo. Então, quando a gente vê hoje, como aconteceu do senador Requião, está fazendo uma entrevista para Hora do Cafezinho, né, onde ele animosamente coloca que nós estamos nos recuperando, ou então quando o próprio Leonardo Stoppa coloca que o golpe foi vencido, que é uma derrocada do imperialismo internacional e que nós realmente estamos finalmente e logicamente terminando com a nossa luta, não precisa mais se preocupar tanto, fica cada vez mais evidente quais são os objetivos desses grupos. Fora Temer, direta já! Que é manter uma conciliação que é inconciliável com a classe dominante, que já chegou no seu limite de esgotamento. Porém, o PT e o PCdoB, seu principal satélite, ainda acredita na possibilidade de vencer as eleições em 2018. E nós temos a nossa dúvida se elas vão de ocorrer. As avaliações que nós temos é que se haja um endurecimento ainda maior por parte dos políticos, ao ponto deles retirarem qualquer tipo de possibilidade de eleição. E tais ações, que para nós anarquistas também não significa muita coisa, né? Vai ter eleição, ou ter eleição, o resultado é praticamente o mesmo,
Mas uma ação assim, ela leva a se pensar no risco que a gente está correndo em vários aspectos. Enquanto a sociedade ainda não percebe as condições da crise econômica tendo uma correlação com a crise imobiliária de 2008, a ação central desse pensamento de esquerda, dita esquerda, que espera que Ciro Gomes retorne com força, ou Lula, certo? Tem feito uma avaliação esquizofrênica da realidade. E é esse tipo de esquerda que ela tem se tornado perigosa no movimento social hoje, ao começar por essa declaração terrível do Leonardo Stoppa. O Leonardo Stoppa também já falou anteriormente que durante uma ditadura militar você tem uma perspectiva melhor de que você não tem pessoas despreparadas no governo. Então ele defendeu o governo tecnocrata como um governo que seria eficiente, o que é uma mentira absoluta. O governo militar, ele pode ter tecnocratas, mas esses tecnocratas não estão preocupados com a população. Eles estão preocupados em manter a sua instituição e sua organização hierárquica dominante de exploração do trabalho. Esse ponto nunca tem sido colocado pelo senhor Leonardo Stoppa, pelos seus grupos aí do Requião e, consequentemente, pela classe do PT, que está se articulando como se absolutamente nada tivesse acontecido. Isso porque o golpe que está sendo empregado não é um golpe contra o Partido dos Trabalhadores, é um golpe contra específica e total e categoricamente os trabalhadores. O problema é que os partidos dos trabalhadores têm o nome trabalhadores no meio, porque se não tivesse, com certeza ele não estaria sendo atacado como foi. E ele só foi em Brasília. Nas outras instituições, abaixo da hierarquia de Brasília, no Estado e nos municípios, o partido não se importou em fazer as alianças mais obscuras para poder se candidatar à eleição. E, curiosamente, as pessoas estão esquecendo dos períodos que eu vivo lembrando, do protesto contra a Copa do Mundo, dos protestos contra o leilão do Campo de Libra. Não brinquem com isso, não sejamos América. Saiu do governo federal através do banco e fomento do BNDES. Por isso, companheiros, nós estamos aqui protestando que vocês não são criados para proteger a nação e não colaborar com a entrega da nação. Que essa aqui são os movimentos sociais, partidos. Aí eu sou comandante de falar, por favor. Eu quero saber qual é a moral que vocês têm para dar alguma lição pro filho de vocês. E vocês aqui não dão lição para ninguém. Seguindo as ordens de um ditador que está vendendo o futuro da família de vocês. Porque essa merda que eles estão vendendo, a gente podia estar ganhando por mês e eles vão roubar em um ano. E vocês estão pouco se fudendo pra isso. Eu queria entender por que atira em mim. Eu tava parado com o meu cachorro ali e o policial atirou em mim. O senhor não tem nem coragem de olhar no meu olho. Nem coragem de olhar no meu olho. Que dignidade chega a em casa. O senhor deixou em casa. Agora, eu quero que o filho de todos vocês que estão aqui venham pra manifestação pra tomar bala de vocês, pra tomar gás de vocês. Vergonha! Vergonha tá de máscara aí, ó! Tira essa máscara aí, porra! Então, essas coisas todas ficam ignoradas, como se o PT fosse agora retornar para nos salvar. E a gente só precisa tomar um cafezinho, que o Lula vai resolver. Infelizmente, para nossa
tristeza, e eu digo infelizmente com muita dor no coração, porque eu queria ter essa fé que essas pessoas iludidas, que acreditam que você fazer um protesto técnico de desligar a sua força de luz, vai parar o governo inteiro. Eu queria ter essa fé, ou de que o Requião vai vir junto com o PT salvar-nos dos malvados capitalistas perversos. Porque aí, por uma questão moral, nós seremos vencedores. Eu queria que essas coisas fossem estabelecidas, mas não são assim. Infelizmente, a realidade, para quem vive do seu próprio trabalho, é muito mais complicada do que para esses parlamentares, por mais que esses parlamentares lutem pela classe trabalhadora e por mais que eles possam realmente estar acreditando que estão defendendo nossos interesses. O fato é que os nossos interesses ainda são muito nossos. E nesse aspecto, é o aspecto que eu vejo que há uma declaração de uma esquerda festiva de que está tudo bem, de que agora é só nós esperarmos que Lula retorne e que nada vai ser tão ruim. Porém, as reformas vão ocorrer, as reformas antitrabalhistas, e vão acabar precarizando o serviço por uma ampla terceirização, uma dificuldade da aposentadoria e o que eu vejo como saque do dinheiro público, especialmente do FGTS, que já está sendo jogado na economia de volta. Você pode sacar seu FGTS graças ao apoio do Mamãe Chorei, graças ao apoio do Movimento Bandidos Livres, esses grupos aí que foram financiados para falar para você que é bom você sacar seu FGTS. Eu também não acho ruim você sacar seu FGTS se você já pudesse, desde o começo, destinar a sua contribuição, que é o que eles têm falado. Não discordo disso. A questão é por que agora vão falar disso? Assim como as grandes potências internacionais sempre falam de livre mercado assim que elas já estabilizaram o seu comércio ou quando surge um comércio para competir com eles. É o caso do aço brasileiro para com fora. Nesse ponto, Leonardo Stoppa tem razão. O capitalismo internacional, ele atua sobre o capitalismo das outras nações para subordinar as nações, ok? Isso daí é chamado de imperialismo. É um processo que os comunistas descobrem por volta do começo do século XX, com Rosa Luxemburgo, especialmente Rosa Luxemburgo, e posteriormente Lenin vai fazer um trabalho maior a respeito do imperialismo. Porém, essa questão do imperialismo já era levantada por Bakunin, quando Bakunin critica a aquisição do Texas e da Califórnia pelos Estados Unidos. E Marx falou que não tinha problema, isso é só um avanço das forças produtivas. Só que o avanço das forças produtivas tem uma correlação de cultura nacional. E esses estados-nação não estão a serviço de nenhuma classe trabalhadora. Quando se tenta converter o Estado para fazer em função do trabalhador, ainda assim existe uma elite de gestores e governantes e burocratas que estarão coordenando essa produção e muitas vezes explorando esse trabalho. É nesse ponto, e só nesse ponto, que há divergência entre comunistas e anarquistas, porque o ponto central é que o comunismo geraria um processo que também levaria ao mesmo processo que o anarquismo. A nossa única divergência é que, se durante esse processo você tem os líderes que coordenam e centralizam todo esse poder e a decisão, e são proprietários das decisões finais da produção, obviamente você não está se livrando da burguesia. Essa é a nossa divergência central. As divergências posteriores de quebrar o Estado, a destruição do Estado, nós não temos divergência com relação aos comunistas com isso. Os comunistas também querem o fim desse Estado. Os comunistas entendem que isso vai ser a longo prazo. Nós também entendemos que isso é a longo prazo. Até porque nós falamos da extinção do Estado imediatamente. Só que esse imediatamente não ocorre de forma imediata. Essa é a grande farsa que é colocada na cabeça das pessoas. E, infelizmente, elas se enganam quando a gente fala sobre isso. Nós falamos da questão do trabalhador, da organização da produção, e até mesmo a defesa dos soviets que haviam na União Soviética, que eu repito muito nesse canal aqui. Até mesmo Ludwig von Mises, no trabalho dele, O Problema do Cálculo Econômico, ele cita no capítulo 4 de seu livro, quando ele está falando mal justamente da economia planificada, descentralizada, ele cita a citação do próprio Lenin sobre os soviets, que seria a resposta do que produzir, para quem produzir e como produzir. Lenin fala que quem vai fazer essa relação são os soviets. E aí, Mises fala, poxa, isso é muito subjetivo, mas isso aconteceu objetivamente, enquanto a questão do sistema de preços ela é totalmente subjetiva. A gente tem como alcançar esse sistema de preços mediante uma série de ações objetivas.
o preço está disperso na sociedade e a gente tem ações objetivas econômicas para alcançar esse sistema de preço. A forma como é alcançado o sistema de preços, mediante pesquisa e contra os vários setores de marketing que trabalham com relação a isso, poderia rapidamente ser substituído pelo trabalho dos soviets. Era isso que acontecia naquela época. Mas a gente não tem como ter esse paralelo porque a União Soviética extingue os soviets logo no seu começo. A defesa dos soviets é fortemente feita por Anton Pennycock e por Rosa Luxemburgo, que são dois marxistas que defendem a força dos conselhos. Outro é o Kropotkin, que faz a ponte entre a Ucrânia e a União Soviética. Kropotkin faz a defesa da autonomia da Ucrânia com relação à sua produção e faz a defesa que os soviets na Rússia se fortaleçam, ao contrário do que aconteceu posteriormente. O que os comunistas alegam é que os soviets foram extintos porque estavam numa condição de guerra. Porém, os soviets são a resposta para o fim do Estado. O que produzir, para onde produzir, como produzir, revertendo o sistema de preços que Ludwig von Mises falava que seria um empecilho para poder fazer uma produção mais eficiente. Toda a resposta estava ali. E hoje em dia isso seria ainda muito mais potencializado, uma vez que até mesmo as pesquisas tecnológicas com relação a fortalecimento de energia, que é um dos outros pontos que o Leonardo Stoppa se desdobrou até para fazer um trabalho escrito longo a respeito, são ignorados. Como a energia solar, que poderia ter sido potencializada e não o é, por conta de uma privatização que ocorre pelo sistema, pela propriedade intelectual do sistema de energia elétrica e também pela questão biológica. A gente podia desenvolver biologicamente a energia por vários fatores. Todas essas produções de pesquisa que poderiam ser criadas não são utilizadas. O que se fala é da larga escala da produção industrial pelo sistema hidrelétrico, sem falar dos efeitos que pode acontecer na sociedade dessas hidrelétricas. Você pode até ter uma sabotagem nessas hidrelétricas e atuar, mas não quer dizer que ela vai gerar em que o golpe vamos essa coisa aí. O sistema ainda tem sido um endurecimento bonapartista, o sistema ainda tem sido um endurecimento cada vez mais potencializado. Eu não acho que a esquerda nacional, seja ela comunista ou anarquista, tem que abaixar a cabeça para o retorno do Lula. Estão achando que bom, é Dilma resistente, ou vão queimar a resistência do chuveiro para assim fazer uma revolução, uma revolta contra o governo. Tem que entender que, infelizmente, não pode ser esse o processo. Isso daí, na verdade, é um retorno covarde com a realidade que a gente vive. Uma vez que você aponta que quem não quer que o Estado continue existindo não conhece a questão da economia, você mesmo não conhece os autores que defenderam a classe do trabalhador, que defendiam a longo prazo, o Estado deveria ser extinto. Então, antes de você tentar colocar que nós não temos o Estado uma referência, então nós precisamos de mais Estado, saiba que é justamente por causa e somente graças ao Estado que os governantes têm se subordinado aos interesses da burguesia. O internacional consegue manter a sua dominação graças a reforços e forças do Estado. Como é que você leiloa o campo de Libra? Você leiloa porque alguma iniciativa privada está fazendo isso sozinha, ou porque os trabalhadores estão gerindo esses recursos dos campos de petróleo para poder dar de presente para a Shell, ou porque um governo está privatizando sectariamente e precisamente para o grupo da empresa. Estranhamente, nenhum camponês é responsável pelas privatizações do Estado, por nenhum tipo dessas privatizações de recursos públicos e de recursos que são do povo. Mesmo quando é do povo, às vezes não é do Estado. Então, ser público não é ser do Estado. Essa coisa do Estado máximo é debatível nessa questão. A questão é onde o trabalhador controla, e não onde é Estado. Onde o povo tem acesso à produção, direciona essa produção e utiliza os recursos públicos ou recursos que estão na natureza da forma como ele bem convier. Seja ele chama isso de Estado, seja ele chama de Labstrovit, seja que ele chama do que ele quiser. Quando falamos do fim do Estado burguês, a gente fala do fim dessa repressão centralizada no poder desses indivíduos e tomar esse poder pelas mãos dos próprios trabalhadores. Esse ponto é
crucial para entender o quanto que o Leviatã é só um fantasma nascido lá na Bíblia. Ele não é real. Quem controla a gestão da economia é a política da burguesia e seu comitê central. E é isso que a gente está apontando, e é isso que a gente vai pegar, porque o Estado esmaga o oprimido. Eu quero que você se lembre do que foi cantado pela bandeira vermelha. Até porque essa bandeira vermelha, que eu não sou tão fã quanto da bandeira preta, tem um hino muito interessante que os anarquistas aqui do ABC, quando eram os garotos podres, tocavam. Eu acho que você tem que prestar atenção nessas palavras, e aí você vai lá e fala para Karl Marx que queria o fim do Estado, que na verdade ele não estudou nada de economia. Os libertários são pessoas que acham que é possível a gente viver sem a existência do Estado. Que o anarquismo é a doutrina do fracasso. Vítimas da fome, de pé famélicos da terra, da ideia chama já consome, a costa bruta que assoterra. Cortai o mal bem pelo fundo, de pé, não mais senhores, se nada somos em tal mundo, sejamos tudo, ó produtores, senhores, patrões, chefes supremos, nada esperamos de nenhum, sejamos nós que conquistemos a terra mãe livre e comum, para não ter protestos vãos, para sair desse antro estreito, façamos nós com nossas mãos tudo que a nós nos diz respeito. O crime do rico alheio cobre, o Estado esmaga o oprimido, não há direitos para o pobre, ao rico tudo é permitido, a opressão não mais sujeitos, somos iguais, todos os seres, não mais deveres, sem direitos, não mais direitos, sem deveres, abomináveis da grandeza, os reis da mini da fornalha, edificaram a riqueza, sobre o suor de quem trabalha, todo o produto de quem sua, a loja rica o recolheu, queremos que nos restituam, o povo quer só o que é seu, nós fomos de fumo embriagados, paz entre nós, guerra aos senhores, façamos greve de soldados, somos irmãos trabalhadores, se a raça deu cheia de galas, nos quer a força canibais, logo verás que nossas balas são para os nossos generais, pois somos o povo, os ativos, trabalhador forte e fecundo, pertence a terra aos produtivos, a parasita deixa o mundo, a parasita que te nutres, do nosso sangue a cortejar, se nos faltarem os abutres, não deixe o sol te fulgurar, bem unidos fazemos nesta luta final uma terra sem erros, a internacional, bem unidos fazemos nesta luta final uma terra sem erros, a internacional. Eles acham que se a gente tirasse o Estado, uma coisa que eu nunca vi falar que alguma pessoa tivesse proposto na humanidade... Por que o anarquismo é a doutrina do fracasso? Porque ela parte de uma ideia de que todos os seres humanos são bons, basta acabar com o governo, basta acabar com a burguesia e o mundo se tornará um paraíso. Isso